Já é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. E a minha voz já tá ficando bem rouca e coisa. E eu também tô meio engripada. É só o que eu queria falar primeiramente. Caso você veja que a minha voz tá. E eu vou deixar a câmera meio perto do meu rosto. Porque você sabe que. Quem me segue sabe que. A, o áudio do meu celular ele fica cortando. Se eu fico muito longe, ele não dá pra você ouvir nos vídeos o que eu tô falando. E hoje eu não posso ficar gritando porque eu tô querendo ficar meio gripada. Tô quase totalmente gripada, então meu ouvido tá doendo, nariz entupido. Então não vou ficar gritando. Eu tava lendo, eu vou falar o porquê que eu queria fazer esse desabafo. E eu nem espero que dê muitos likes, não espero que dê visualização. Eu realmente tô fazendo isso de coração, porque eu acho que eu preciso falar isso, eu preciso desabafar, porque tem coisa que eu não tô aguentando mais. Eu tava lendo o livro do Dr. Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Ser para Não Ser um Idiota. Você pode gostar ou não gostar do Olavo, tanto faz. Sério, tanto faz mesmo. Mas tenha convicção do porquê você não gosta do cara, né? Tem essa também. O que eu queria falar? Por que eu queria fazer esse desabafo? Porque o que eu li dele falando sobre a juventude é a coisa mais certa que eu já vi. Eu não achei coisa mais certa que, sabe, sobre o assunto. O que ele falou? Ele falou muito sobre a rebeldia, sobre o efeito manada das coisas e eu concordei com isso, porque eu vou falar agora o porquê desse desabafo. Eu tô cansada de ver gente igual. Daí você vai falar assim: como assim, gente igual? Todo mundo é diferente. Sim, todo mundo fisicamente diferente aonde eu convivo. Mas não ideologicamente, sabe? São muito manada. Eles sempre estão no mesmo grupinho, na mesma bolha. Você não vê um grupo com opiniões diferentes. Se você gosta de uma coisa, estão sempre num grupinho social. Estão sempre querendo estar onde o grupo tá, sabe? Se o grupo pinta o cabelo de amarelo, ele vai lá e vai querer pintar o cabelo de amarelo. Nem sabe por que quer. É bem um efeito manada, sabe? Eu posso fazer um vídeo explicando, mas é. Vou dar um exemplo. Se a gente colocar o grupo fechado de pessoas e a cada sinal que a gente der, essas pessoas levantarem, a pessoa que tava lá, que a gente colocou, que não sabia de nada, automaticamente vai começar a levantar junto. E é bem assim. Uh, a juventude, especialmente adolescentes, né? Que é a juventude, estão sempre procurando querer ser aceito. Não é nem pelo querer ser aceito pelos pais ou coisa assim, mas é sempre querendo ser aceito pelo tal grupinho. Tá sempre mudando alguma coisa para se encaixar naquele grupinho. Tá sempre querendo ser igual, às vezes, com aquele grupinho. Se aquele grupo usa rosa, a pessoa quer usar rosa. Muitas vezes é assim. Tem poucos adolescentes que tu vê hoje que tem uma opinião diferente do grupo que ele tá e convive perfeitamente. Sabe? Eles estão sempre. Eu lembrei agora de uma coisa. Eu. Porque muitas vezes eles brigam com os pais e coisas assim. Você nunca notou que às vezes o adolescente entra numa época e começa a brigar com tudo e todos, especialmente com os pais? Eu digo que é uma coisa de insatisfação.
a pessoa está insatisfeita porque não é aceito em nenhum grupo, ele não consegue ser aceito. Ou quando consegue, é a mesma coisa, tá frustrado porque ele não tem identidade, ele se choca com a realidade. Porque o grupo, o grupo todo tem uma ideologia, tem a mesma coisa. Eles não são diferentes ideologicamente. E quando passa um tempo, instintamente eles começam a se chocar, porque eles são diferentes. Cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa, nenhuma pessoa vai ser tratada igualmente. Sua mãe não trata seu irmão ou seu tio ou seu pai igual a você ou coisas assim, sabe? Nem nem pais conseguem tratar seus filhos igual. Daí eles se chocam com essa realidade, ficam frustrados. E tu acha que eles vão pegar e vão jogar toda essa frustração aonde? Nos pais. Porque às vezes aquele grupinho aprova certas coisas ou fazem a pessoa aceitar certas coisas que os pais não aprovam, que as morais não aprovam. E essa pessoa só vai aprender quando crescer. Sabe, essa coisa de briguinha, eles tem uma síndrome que é tipo a síndrome de se apaixonar pelo ladrão. Eu acho que é praticamente uma síndrome que adolescente leva junto, porque é uma coisa assim, você se apaixona por aquele grupo, quer fazer parte daquele grupo, você tem mesmo por instinto mesmo, você quer estar sendo aceito pelo aquele grupo. Você quer fazer de tudo para ser aceito naquele grupo. E daí, seus pais que te amam e aquele grupo nem tá nem aí pra você. Essa é real, muitas vezes aqueles grupos nem tão nem aí pra você. Só que às vezes. E daí você pega e joga toda a sua raiva nos seus pais. Que não tem nada a ver com a situação. Coitado dos seus pais, te amam, te protegem, os seus familiares amam e protegem você. Pode, tentam às vezes te dar as melhores coisas do mundo. Mas você não, sabe, você não quer, não respeita. Você tá nem aí. Você tá nem aí pros seus pais. Muitas vezes, muitos adolescentes são assim, tá? Ah, aquele velho chato, aquela velha careta, sabe? Pra dar uma de moderninho demais, você se liga que o que você tá fazendo, pense. Você segue gírias, você segue palavras, você segue comportamentos que o seu grupo segue. E é assim. Daí muitas vezes. Daí muitas vezes você não aceita uma pessoa por ter outra opinião sobre a mesma coisa que você gosta. Tipo, você gosta de doces. Daí vem uma pessoa e diz que doces são ruins e que fazem mal. Mas essa pessoa nunca te atacou nem nada. Ela só deu a opinião dela sobre doces e diz que doces fazem mal. Mas o que você faz? Você para de andar com essa pessoa. É isso que muitas vezes vocês estão numa bolha muito doida que tá sempre tentando, sempre tá naquele grupinho, sempre, sabe? As pessoas, especialmente a juventude de hoje, não tá nem aí pra tentar ser autêntico. Uma das coisas que eu acho mais bonita que tem é a pessoa ser original. Ela é uma pessoa pegar e ser ela mesma, tá nem aí pras outras pessoas. Ela tentar ser feliz com ela mesma. Só que a juventude, ela não aguenta ficar isolada. Ela não aguenta. Tem poucas pessoas que são. Mas o resto sempre. Quando você vai numa escola, ou você vai numa saída de escola, você nunca vê uns grupinhos. Estão sempre em bando, estão sempre em bando, estão sempre em grupo, eles estão sempre falando sobre coisas que
não vai mudar a vida de ninguém, sabe? Ou às vezes, vamos fazer revolução. Tem certos pessoas, tipo de adolescente. Os que só falam de besteira, os que parece que são até músicos, né? Tanto que falam de música. Tem aqueles que só falam de artista. Tem aqueles que é grupinhos, né? Tem aqueles que só falam de tal matéria. Tem outros que se acham revolucionários. E eles estão sempre junto. É muito pouco quando você vê um adolescente que saiba que debata sobre todas as coisas e não só sobre música, sobre artista tal, sobre política. Não, é poucas vezes que tu conhece alguém que tem personalidade que saiba debater todos os assuntos. E muito desses aí que desses grupinhos de música, isso aquilo, às vezes eles nem sabem o que estão falando. Eles não sabem o que estão falando e daí eles vomitam o que eles acham, sabe? De certo, eles nunca ouviram tal música e estão falando. Porque aquela tal música eu não acho tão interessante assim. Ou tal banda eu não acho tão interessante assim. Ah, sério, é aquela coisa de adolescente estar sempre querendo estar nos mesmos padrão, nunca tentando, procurando ser original, nunca tentando ser diferente, sempre no mesmo grupinho, as mesmas coisas, sempre tentando se encaixar. E eu já fui assim, só que eu parece que passou isso, sabe? Era nos meus 12, 13 anos, eu rapava o cabelo, eu. Não sei se viu, minha voz já tá ficando louca. Eu rapava o cabelo, eu queria botar piercing, eu queria fazer tatuagem. Se os meus pais tivessem me dado esse tipo de responsabilidade, hoje eu estaria louca. Graças a Deus que eles não deixaram. Graças a Deus, porque eu era tapa virada. Desculpa se você não sabe essa expressão. Procura. Só sei que eu era impossível, sabe? Eu era assim, eu tava entrando em ondas e coisinhas que eu tava me metendo em coisas que eu não sabia nem o fundo da história. Tava me entrando em coisa que tava começando a fazer que nem os adolescentes, os jovens de hoje, né? Ah, vamos defender isso, vamos defender aquilo, mas nem sabe o que tá por trás, nem sabe o que tá defendendo, certas ONGs, certas coisas, certos movimentos. E eu já tava querendo, já tava começando a entrar nessas coisas. Graças a Deus que eu não entrei, graças a Deus que eu não passou isso, assim, ó. Passou, eu voei pra outras coisas. Porque se meus pais tivessem me dado essa responsabilidade, essa coisa de hoje em dia. Porque eu vejo, hoje em dia, os pais estão dando muita responsabilidade também para os jovens que às vezes não têm. Eu vejo muitos jovens indo em balada. Jovens, quando eu falo, tipo, 13, 14, 15 anos, indo em festa sozinhos, bebendo, fazendo tatuagem, que muitas vezes podem se arrepender. Não que todo mundo vai se arrepender, mas fazendo coisas que podem se arrepender um dia. E os pais estão deixando isso normal. E daí também tem aquela, a juventude é o futuro do não sei o que. A juventude é o futuro. Estão sempre falando que a juventude é o futuro do mundo. Mas tá na cara que quem confia numa juventude que não tem a maturidade para sentar e tentar pesquisar, pelo menos, sobre tal assunto antes de falar, vocês acham realmente em confiar o mundo para esse tipo de coisa? Vocês acham realmente que o futuro do mundo é a juventude? Então esse mundo tá muito errado e muito falido. Por quê? Porque senão esse mundo já é um mundo velho, cansado, que já tá morrendo. Porque adolescente não tem opinião para certas coisas. Eles só, a maioria das vezes, eles só estão pelo machismo. E eu sempre que eu sou adolescente,
E às vezes eu quero falar certas coisas, eu quero ler certas coisas, e daí as pessoas acham, ai, como tu consegue ler isso? Como tu consegue. Agora, eu não tenho muito tempo agora pra conseguir ler. Agora, cada vez mais meu tempo tá ficando corrido. Daí eu levo meu livro na mochila e leio, né, na sala de aula quando tem hora vaga e eu não vou utilizar essa hora, ou a professora não vai utilizar essa hora. Eu utilizar essa hora no estilo, não vou precisar copiar alguma coisa. Ou e a professora parou de falar ou parou de digitar o que ela tava e encerrou o tema do dia e vai e deixou uns minutos pra gente. Daí eu começo a ler. Daí agora eu tô lendo o livro, que é esse livro do Dr. Lauro de Carvalho. E são 600 e poucas páginas. Daí eu vou lendo e o povo fica impressionado. Ai, como tu consegue ler um livro tão grande? Ai, como tu consegue ler um livro assim, sabe? Eles não querem mais saber de ler, eles não querem saber de. Ou quando perguntam, ah, que tipo de leitura você lê? Ah, romance. Ah, isso e aquilo. Não que não seja interessante, sabe? Mas daí, as mesmas pessoas que lê romance, lê ficção científica, quer dar opinião sobre política, quer dar opinião sobre biologia, quer dar opinião sobre isso e aquilo. A pessoa vive num grupinho do conto de fada e quer dar opinião sobre a realidade. Às vezes eu quero debater certas coisas, mas não dá, porque eu sei que muitas vezes eles não têm opinião sobre isso, ou eles vão fazer as mesmas coisas que ditam pra eles. Ah, porque se tu fala alguma coisa, ah, porque tu é homofóbico. Se tu fala aquilo, especialmente essa geração de hoje, a geração meio mimimi, a geração mimizenta, tudo chora, tudo é vitimização. Ah, eu não posso dar minha opinião porque a pessoa é verde e eu sou branca. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, tu é homofóbica, ah, tu é xenófoba, ah, tu é isso, tu é aquilo. Isso é bem um desabafo meu. É minha opinião, e tem coisas aqui que eu achei certo, porque, sabe? Porque é bem o efeito manada da coisa. Tá sempre querendo entrar num grupinho, sempre querendo se satisfazer o próprio ego. Daí quando vê, se frustra, ou porque não tem caráter, não consegue ter um caráter e ser ter a própria personalidade, ou se frustra porque não tá no grupo, ou se frustra porque tá no grupo e não tem personalidade, daí o que sobra pros pais. E é a pior coisa que tem, porque o tempo passa rápido. Você não sabe se seus pais vão estar vivos amanhã. Você não sabe nem nada que vai acontecer amanhã. Daí você fica num grupinho em que não acrescenta em nada na sua vida. Só tá lá pra falar de besteira, de coisa que não vai, sabe? Tá sempre aquele mesmo grupinho barulhento, sempre defendendo coisas, sempre falando coisas que não sabem. Sempre quando for falar alguma coisa, pesquisa. Pesquisa mesmo, cara. Não fica de achismo. Ah, eu acho que isso aqui. Eu acho que aquilo ali. Eu posso mudar de opinião sobre isso. Eu posso mudar de minha opinião sobre várias coisas. Mas, sabe, eu tô cansada disso. Porque é sempre as mesmas coisas. Eu vejo que às vezes os pais pagam um pato sobre um monte de coisa. E eu vejo também que estão botando responsabilidade que adolescente não consegue lidar. Por isso que, por isso que você vê juventude. Tem gente, tem jovens lutando a favor do comunismo, nazismo, socialismo, feminismo e achando bom e maravilhoso. E depois gritando, é fascista. Nem pesquisou o que é fascista. Só vomitou o que abriram ou o que essa pessoa falaram que é. Só tá vomitando uma coisa que uma pessoa falou, sabe? É, não faça isso. Se eu pudesse pelo menos
Eu não sei se muitas pessoas vão ver esse vídeo, mas se eu pudesse pelo menos resgatar um adolescente desse pensamento, desse segmento de manada, de parar de falar o que não tem, ele não sabe, parar de dar opinião sobre o que não sabe. Se eu conseguisse pelo menos um adolescente que começasse hoje a abraçar os pais, a dar mais valor aos pais, ao invés de brigar com eles, ao invés de achar que eles são chato, careta, entender eles. Se eu pelo menos conhecesse um adolescente que largasse e pensasse bem se aquele grupinho tá. Se aquele grupinho tá passando algo que vai mudar a vida dele, ou se é só mais alguma coisa que ele vai perder tempo no futuro. Se eu pegasse, pelo menos conseguisse fazer com que um adolescente, eu nem quero muito, desde que seja só um, que pegue e estude sobre o que tá falando. Realmente, pare e estude. Sem estar falando assim, eu acho, ou ficar falando, tu é xenofóbico, tu é racista, taxista, fascista, sem saber o que tá falando. Sem pesquisar, sem ir procurar pelos dois lados da moeda. O porquê uma pessoa é contra ou porquê uma pessoa é a favor de tal coisa. Se você pudesse, se eu conseguisse pelo menos uma pessoa, uma só, que concordasse com isso, um adolescente que seja, que concordasse, eu já teria muito feliz. Porque eu sei, é uma pessoa que eu quero, não quero um monte. Mas essa uma pessoa vai ter uma vida bem melhor do que provavelmente outras 80, 90 pessoas que vão demorar anos para aprender a dar valor aos pais, anos para aprender que certas ideologias estão erradas, anos para aprender o que é certo e errado. Só que talvez pode ser tarde demais. Sabe? Para e pensa se você tá realmente com alguém. Eu não tô falando só em estar em grupinho, mas às vezes a gente anda com alguém que não vai fazer bem na nossa vida. Eu não tô falando só pra adolescente essa parte. Às vezes a gente anda com alguém que não soma a gente, só diminui. Começa a andar com gente que some na sua vida, não que diminua, sabe? Pessoas que fazem bem pra você, que cada vez mais te coloquem pra cima, não pra baixo, porque pra baixo já tem um monte de pessoa que coloca a gente. Tem um monte de gente com inveja da gente, porque a gente às vezes tem certas coisas, especialmente. Eu não sei se eu posso falar, especialmente aqui no Brasil, mas eu vou dar um exemplo. Eu não sei se é só uma cidade que eu conheço, eu não vou falar cidade nem nada. Mas tem uma cidade que eu conheço que às vezes tu tá muito bem. Quando tu tá bem, consegue comprar um carrinho. Porque muitas vezes é o que tu vê na TV, tu vê aquele carrinho assim, tu vê aquele carrinho e tu quer comprar. Daí tu gasta um monte pra comprar aquele carrinho que você tanto quer. Aquele carro do ano, às vezes, bonito. Daí você chega, às vezes, no seu bairro, daí a maioria fica assim, fica achando que ou você tá roubando ou tá fazendo alguma coisa para conseguir aquele carro. Mas ninguém nunca, ou você teve sorte ou coisa assim, mas nunca ninguém ligou para o quanto de trabalho você teve. O quanto você trabalhou de sol a sol para conseguir o seu carrinho, as suas coisas. Ninguém tá ligando para isso. Só tá ligando quando você aparece. Quando você aparece com aquilo, daí você diz, fulano teve sorte. Ou
fulano tá roubando, tá metido com não sei o quê. Vou dar outro exemplo. Às vezes você vê uma pessoa que toca violão otimamente. Daí falam, você teve sorte na vida, né? Você toca bem. Mas às vezes a pessoa tá desde pequena, desde criança tocando violão. Pra vir uma pessoa e dizer que aquilo foi sorte. Pô! Sabe? Esse tipo de gente que acha que tudo. Eu acredito em sorte. Mas não que. Tem coisas que você faz. Que hoje você planta, amanhã você colhe. Tem coisas que não depende de sorte. É só você pode ir atrás e conseguir as coisas. Daí vem umas pessoas assim. Daí às vezes você para e pensa se você não tem umas pessoas assim também na sua vida, que às vezes de estar botando você pra cima, sempre alegrando você, sempre botando uma palavra, ah, uma palavra assim que te anime, tá sempre te colocando pra cima, tá sempre ficando feliz por aquilo que você tá fazendo, aquilo que você tá ganhando, tá sempre te apoiando, sabe? Em vez de você ficar, você tem que ficar com uma pessoa assim, não com aquela pessoa que não faz nada disso, sabe? Não te apoia, não. Agora eu tava pensando que eu tenho uma amiga e era eu e ela, a gente mudando de colégio, daí ela era do mesmo colégio que eu e a gente era bem amiga, a gente era bem junta e a gente tinha umas opinião muito parecida. Só que daí ela encontrou um grupo. Daí ela fugiu pra esse grupo. Agora ela tá só nesse grupo. Isso também foi um pouco do estopim do porquê eu quis falar, desabafar isso. Porque ela era uma das poucas pessoas que eu falava, que eu confiava. E agora, porque essa síndrome de manada, de querer sempre ser aceito, agora ela tá sendo aceita pelo esse grupo que não me quis, sabe? Porque tem coisas que eu não posso ir contra a minha religião e minhas morais. E lá agora e ela foi lá pra esse grupo. Porque é um grupo de 3, 4 pessoas por aí. E eu era só uma. Como que eu posso concorrer com 4 pessoas que tem uma. Parece que são bem melhor, tem uma demonstração bem melhor, sabe? Tem um projeto, entre aspas, bem melhor do que eu. Uma simples pessoa. Claro que ela ia trocar, né? Bom, esse foi só um desabafo. Esse vídeo tá muito longo. Tchau. Beijos. Eu posso mudar de opinião? Posso. Foi só um desabafo. Talvez eu tenha falado coisas que eu me arrependo daqui a um tempo. Talvez eu nem tenha pensado no que eu falei. E eu não. Você sabe que eu não reviso os vídeos. Eu só falo e gravo e coisa assim. Mas a maioria das coisas que eu falei é certo. Tenha mais originalidade, sabe? E essa juventude de hoje em dia, eu tenho que fazer um vídeo sobre essa geração que tá um porre. Tchau. Agora é mesmo. Tchau, porque eu não tô legal. Quer dizer, eu tô bem, tô feliz, tô tranquila, sabe? Me trocou, tô nem aí. Só que eu tô engripada, né? Então não tô legal nesse sentido, mas não é pelo desabafo nem nada. Era só porque eu queria botar pra fora tudo que eu tava sentindo. Tchau.